Shalom, povo de Deus, a graça e a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém. Louvado seja o santo nome do Senhor. Vamos iniciar mais um dia, essa terça-feira, na presença do Senhor, amém. Glorificando a Deus, exaltando o nome santo do Senhor, engrandecendo ao Senhor, dizendo que Ele é bom e que as misericórdias do Senhor duram para sempre, amém, queridos. Louvado seja Deus. Mais um dia em que o Senhor preparou para derramar sobre nós a graça dele, a misericórdia dele. Essa terça-feira não é um dia comum, é uma terça-feira abençoadíssima de Deus para a tua vida, no nome de Jesus, amém? Deus tem uma palavra do teu coração para você já iniciar esse dia glorificando a Deus e exaltando o nome santo do Todo-Poderoso. Tem como tema do medo à confiança. Você está saindo do estágio do medo, né? Você está saindo da dimensão do medo para você entrar agora na dimensão da confiança. Eu não sei o que te causou medo, o que tem te causado medo ao longo aí da sua vida, mas eu já quero te salientar de que você agora está entrando em um novo ciclo na sua vida, que é o ciclo da confiança em Deus. Confiar é entregar. Independente do que esteja acontecendo, quem confia se entrega. Abacuque, capítulo de número 3, versículos de número 17 a 19, o Senhor diz assim: porque ainda que a figueira não floresça, que nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não hajam gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exaltarei no Deus da minha salvação. O Senhor é a minha força, e fará os meus pés como o das servas, e me fará andar sobre as minhas alturas. Quero falar um pouquinho a respeito do profeta Abacuque. O profeta Abacuque começa seu ministério profético em um momento muito difícil da vida dele, em um momento que a fé dele estava completamente bagunçada. O desespero estava, você vai ler o primeiro capítulo ali, é Abacuque primeiro, você lê o primeiro capítulo, teve o desespero na alma do profeta, de ver o povo escolhido de Deus, o povo separado de Deus, em um tratamento nas mãos de Deus, que foi ali na Babilônia, né? O período de tratamento babilônico, o rei da Babilônia ali, sendo severo com o povo santo, o povo de Deus, e ali a fé do profeta está completamente abalada, desestruturada. E ao longo do seu livro, ele fala, é o diálogo, o livro de Abacuque é o diálogo do profeta com Deus, relatando os acontecimentos, mas ele chega aqui no capítulo de número 3, já no finalzinho do seu livro, 17, os versículos 17, os versículos 18, 19, que fala da oração do profeta Abacuque. Quando ele vê o povo completamente entregue nas mãos do rei da Babilônia para ser tratados pelo Senhor. E até então ele não compreende muito isso, né? Então, o livro de Abacuque, ele traz esse intenso diálogo dele, né, com Deus. E com as mensagens, podemos aprender muito sobre a nossa própria vida. Com a mensagem, com tudo que Abacuque, né, falou desde o capítulo 1 até o capítulo de número 3, nós podemos aprender muito. Ao ver o império babilônico ali, ó, trabalhando, né, para punir o povo escolhido, o povo de Deus, trazer juízo sobre eles, o que acontece? A fé de Abacuque fica completamente bagunçada. Por quê? Peraí, não é o povo escolhido de Deus? Não é a menina dos olhos de Deus? Então Abacuque fica um momento na vida dele completamente desestruturado quanto às promessas e tudo mais, né? Mas caindo Abacuque, começou o seu relato e de escrever o livro, ele fica desesperado em meio ao pecado do povo, em meio à idolatria, em meio ao cativeiro, tudo que estava acontecendo, e na mentalidade dele assim, Deus não está vendo, né? É como se Deus estivesse vendo os conflitos, as preocupações do profeta acabam em um momento na vida dele, que é sobre isso que eu quero falar.
o profeta Abacuque, ele viveu um tempo de muito medo, de muita insegurança, de muita incerteza. Embora ele soubesse de que aquele povo estava ali sobre o império babilônico para ser tratado por intermédio de Deus, mas foi um momento muito difícil na vida do profeta, porque é um momento muito difícil você entender que Deus está com você, mas tem luto, tem dor, tem choro, tem pranto, tem guerra, tem tanta coisa. Como que Deus está comigo? Aí chega aqui no capítulo de número 3, ele faz oração pedindo avivamento no meio dos anos, né? E o 17, ele relata do verso 1 do capítulo 3 até o verso 16, ele relata tudo sobre o poder de Deus, sobre o senhorio de Deus, né? Sobre a onipotência de Deus, digamos assim. E ele começa a falar do poder de Deus sobre as águas, sobre os montes, sobre o abismo. Tu és poderoso, foi o Senhor que viu, é o Senhor que colocou isso e aquilo. Ele começa a reconhecer a grandeza de Deus em meio ao caos. Eu quero que você entenda isso, em meio ao caos. Por isso que Deus está falando que ele está tirando o ciclo do medo para o ciclo da confiança. Porque o profeta Abacuque passou por isso. Pense em uma pessoa que passou por uma agitação na fé, foi o profeta Abacuque. E ali, para fechar o seu livro, ele termina dizendo, porque ainda que a figueira não floresça, porque de fato não estava florescendo mesmo, ainda que a figueira não floresça, e nem haja fruto na vide, que é na videira, ainda que decepcione o produto da oliveira, ou seja, eu vá lá na oliveira procurar uma oliva, não encontre lá uma azeitona, não encontre nada, ainda que eu não encontre, e os campos não produzam mantimento, que a seca se assole, que não tinha nada, não tenha nada, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, porque eram roubados constantemente. Eles passaram por cativeiro babilônico. Foi terrível, não foi uma coisa boa. E ainda que a ovelha na malhada seja arrebatada e nos currais não hajam gado. Ele começa a dizer, eu colocarei a minha confiança totalmente no Senhor. Ainda que tudo isso venha acontecer, eu colocarei a minha confiança totalmente no Senhor. Abacuque não sucumbiu-se nesse período aqui ante ao medo e ao caos. Porém, ele tinha tudo para permanecer com aquela fé raquítica. Mas ele chegou um momento na vida dele que pela fé ele se manteve erguido diante de Deus. Ele precisava disso. E você precisa, pela sua fé, se manter erguido de pé diante de Deus, declarando o seu ânimo e a sua experiência de vitória. Eu não estou nem aí para o que vai acontecer. Eu determino vitória. Enquanto ninguém via nada de bom quanto ao que Deus estava fazendo com o povo escolhido, o profeta, ele via, né? A situação exterior não havia mudado, pelo contrário, posteriormente sugeriu ainda mais calamidade, ou seja, as coisas estavam piorando. As coisas estavam piorando. Os campos ficaram sem frutos, os pastos vazios, e os graves problemas iriam a cada dia se alastrando. Seria preciso de ações definitivas de Deus, né? Contudo, o interior do profeta já estava mudado devido à experiência que teve com Deus. E por que eu passei, ou por que eu estou passando por tantas coisas? Porque Deus está gerando experiência com você. O profeta viveu experiências com Deus. E tudo que você passou e tudo que você tem passado, tudo isso foi para te gerar experiências. Você pode olhar para dentro de você e falar assim, agora, eu tenho experiência com Deus. E quando se fala de experiência com Deus, as pessoas pensam que é uau, foi um mover, foi uma coisa maravilhosa. Experiências com Deus são coisas que te tiram do chão. E nem sempre são positivas. Você sabia disso? A experiência que Jacó teve com Deus não foi uma experiência muito boa. Ele estava indo ao encontro do seu irmão Esaú, e ele estava indo para se justificar e pedir perdão. E ele se encontra com Deus no caminho. E ele briga com Deus. Ele luta com Deus achando que estava lutando com Esaú. E ele foi marcado na sua coxa. Ele levou uma marca na coxa. Ele foi golpeado.
E quantas experiências com Deus você é golpeado por Deus? Mas você gerou uma experiência com o Senhor. A experiência que Abraão teve com o Senhor, de levar o seu filho para o monte, foi uma experiência avassaladora. Deus vai tirar de mim o meu primogênito. Aquele que ele disse que seria meu, Deus vai tirar. Foi uma experiência que ele teve com Deus. A experiência que Noemi teve com Deus não foi boa. Tirou o seu marido e seus filhos. Porém, Deus trabalhou na vida dela colocando Ruth. Então, Esther teve uma experiência com Deus, sabe? De ter a sua vida por um fio. Moisés teve experiência com Deus, ficar 40 dias e 40 noites no monte. Amado, se eu for aqui falar de experiência com Deus, pastora, você só falou do Antigo Testamento. Quero ver você falar de experiência com Deus no Novo Testamento. Vamos lá. A experiência que Saulo teve com o Senhor Jesus, experiência com Deus, ficou cego. 3 dias e 3 noites cego. Não quero nem falar de Jesus, porque você vai falar que Jesus é o Filho de Deus e ele aguentava tudo. Mas deixa eu te falar, Jesus é o Filho de Deus como você também é. Jesus é humano como você também é. Mas ele é Deus, você também é Filho de Deus. Se você é Filho de Deus, você também é um Deus sobre essa terra. Só que o pecado impede você de manifestar quem você é de verdade. E aí, a experiência que João teve, que Paulo teve, que Pedro, tantos homens de Deus tiveram experiências com o Senhor. Então, a experiência que você tem com Deus é para gerar em você uma fé inabalável. Uma fé inabalável, amém? Então, o que ativou a fé do profeta Abacuque? A experiência que ele teve com Deus. Aquele que passa por experiência conhece o Altíssimo e não teme as dificuldades e não fica abatido pela circunstância contrária. Haja o que houver, ele continua crendo, porque é guiado pelo que é visível. Ele é guiado não pelo que é visível, ele é guiado simplesmente pela fé. Quando se fala de experiências com Deus, fala exatamente disso. Você não é guiado pelo que você vê. Você é guiado pelo que você não vê. Você gera dentro de você algo e isso te leva a um crescimento. Então, Deus está te tirando do medo, ciclo do medo para o ciclo da confiança. Quando é que eu vou começar a conquistar? Quando eu começar a aprender a confiar. Quando eu descansar no Senhor verdadeiramente. Porque ainda que a figueira não floresça e que nem haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimentos, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas e os currais não haja gado, o que vai acontecer? Todavia quer dizer, eu sempre, não é hoje, amanhã ou depois, não, é sempre, todavia, cotidianamente, em um estado de espírito, eu me alegrarei no Senhor, exaltarei no Deus da minha salvação. E eu quero te falar sobre sacrifícios de louvor. Por que muitas pessoas têm passado por dificuldade e não saem da dificuldade? Porque não sabem apresentar a Deus sacrifícios de louvor. O profeta aprendeu que a fé dele não era alicerçada no que ele via. A fé dele era alicerçada no que ele não via. E se o povo de Deus, escolhido de Deus, estava passando por um tratamento de juízo de Deus no cativeiro babilônico, e se era Deus que estava tratando, quem era ele para poder contender com o Senhor? Ele entendeu isso. Quando ele tem ali uma experiência com o Senhor. E ele entra em um estado de paz interior, digamos assim. E ele sai daquele ciclo de medo e ele entra para o ciclo da confiança. Ele fala, ainda que a figueira não floresça, ainda que o produto da oliveira minta, que as ovelhas sejam arrebatadas e que não haja gados no pasto, não importa. Todavia, eu faço um voto com Deus, eu vou me alegrar no meu Senhor e exaltarei no Deus da minha salvação. Por quê?
porque o Senhor é a minha força. Não era o produto da oliveira, em outras palavras falando. Não era a figueira florescendo. Não era o que ele estava vendo. Não eram os campos verdes e bonitos. Não eram as ovelhas na malhada, nem muito menos os currais cheios de gado. Não era isso que traria a força do profeta. Como não é essas coisas que traz a tua força. Você poderia estar com tudo isso que você sempre fala que eu estou em um ciclo de medo, de dificuldade, porque eu não estou vivenciando, porque eu não estou com isso, porque foi tirado isso ou aquilo. Não. Essas coisas aconteceram na sua vida por um juízo de Deus, um tratamento de Deus, para gerar em você uma fé inabalável. Você está sendo ativado pelo Senhor. Só que um novo ciclo de Deus se inicia para a sua vida nesta terça-feira e você precisa receber. Que ciclo é esse? É o ciclo do sacrifício de louvor, do estado de espírito, que a circunstância não vai te tirar esse estado de espírito. Todavia, eu me alegrarei no Senhor. Não importa o que esteja acontecendo, eu me alegrarei no Senhor. Exaltarei, ou exultarei, celebrarei. Me expresso no Deus da minha salvação. Por que eu vou fazer isso? Porque o Senhor Deus é a minha força. O que é a tua força? A tua força é as coisas que se foram? A tua força é as coisas que não estão dando certo? Não! A tua força é o Senhor, o Deus que criou os céus e a terra. E Ele ainda está aí com você. Ele não foi tirado de você. Ele sempre esteve contigo. E a tua fé não pode depender do produto da oliveira. A tua fé não pode depender das flores da figueira. A tua fé não pode depender das ovelhas na malhada. A tua fé não pode depender do gado no pasto ou das pastagens bonitas. A tua fé não depende dessas coisas. A tua fé depende do Deus da sua salvação. Porque o Senhor é a sua força. E até aqui tem te sustentado o Senhor. E aí ele fala, o Senhor é a minha força. E esse Senhor que é a sua força, te farás os teus pés como o das servas e te farás andar sobre as alturas. Os pés das servas é resistente, salta. Servas, quer dizer, as gazelas saltitantes sobre os montes de Jerusalém. Saltam alto. Deus está dizendo, ei, põe a tua confiança em mim, eu vou te fazer saltar alto. Eu vou te fazer dar passos largos. Você não vai ficar engateando, você vai dar passos largos. Você vai avançar, você vai ganhar território. A tua fé não depende dessas coisas, a tua fé depende do Senhor. E você precisa confiar no Deus da tua salvação. Todavia, eu me alegrarei. A fonte de alegria de Abacuque estava na sua confiança no preciosos atributos divinos, como fidelidade e imutabilidade. Da mesma forma, a pessoa verdadeiramente salva crê na grandeza e na perfeição do Todo-Poderoso, a ponto de considerar que o Senhor diz é suficiente para a sua vida. A fé estabelece nossos passos na vida, principalmente nos dias ruins. Devemos atingir esse nível de maturidade espiritual para reagirmos diante de problemas. Além disso, precisamos entender que mesmo que a nossa vida ainda não esteja como queremos, devemos manter nossos olhos voltados para o alto, confiando que os recursos do Altíssimo nunca se esgotam e que as suas mãos virá ao seu favor. Você precisa confiar nisso. A tua alegria não depende de circunstância. Não depende da circunstância. O Senhor é a sua força. Você está saindo do ciclo do medo para um ciclo de confiança. Um novo ciclo de Deus está se abrindo para a sua vida. O Senhor é a sua força. O Todo-Poderoso é a sua força. Ele te revigora e você precisa crer nisso. Assim
Assim Deus faz na vida daqueles que confiam, amém? De uma pessoa desesperada e sem força, Deus está te fazendo ser uma pessoa corajosa, como a corça e veloz. Essa é uma terça-feira abençoada para a tua vida. Uma pessoa destemida e uma pessoa firme. Andar sobre as alturas. É o que o Senhor está preparando para você nesse novo dia. Deus te fará andar sobre as alturas. Significa que quem crer vive constantemente novas expectativas e novas experiências e desafios e conquista. Vem uma força de Deus para você. Você vai recebendo aí, no nome de Jesus, vem uma força de Deus sobre ti nesse dia de hoje, de maneira que você não vai compreender de onde está vindo essa força. Essa força vem do Senhor que fez os céus e a terra. Amém? Essa força vem do Senhor. Diante disso, ainda que haja problemas, ainda que haja calúnias, ainda que haja injustiça, ainda que você venha a ser traído, ou ainda que você venha passar por qualquer outra situação difícil, mantenha a sua fé firmada no Altíssimo, pois só assim você vai estar seguro e apto para andar nos lugares altos, ainda que você passe por dificuldade como o profeta estava passando. O profeta Abacuque estava passando. Ainda que você passe por tudo isso, você precisa confiar. O Senhor Deus é o Deus que te fortalece. E essa é uma terça-feira abençoadíssima para você. Recebe essa palavra aí. Salmo 125, verso 1. O Senhor diz: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam. O profeta Abacuque aprendeu a confiar no Senhor, estabeleceu a sua fé no Senhor, e ele estava firme como os montes. Os que confiam no Senhor são como os montes de Jerusalém, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como o profeta aqui falou, todavia eu me alegrarei. Então hoje exalte o nome do Senhor. Coloca um som bem alto na tua casa, limpa a casa glorificando, exaltando, jubilando o Senhor. Faça as coisas engrandecendo o Senhor, apresente sacrifício de louvor, porque Deus está tirando o ciclo do medo, te colocando em um ciclo de confiança, e daqui para frente, passos largos. Você vai estar como as servas, como a corça lá do deserto, dando passos largos, grandiosos, porque o Senhor, Deus, é a sua força. Amém? Deus abençoe, te proteja, te ilumine, te guarde, te enche de graça, poder, unção. Derrame graça sobre ti nesse dia de hoje. Em nome de Jesus, querido. Quero orar por você. Em nome de Jesus, liberar sobre a tua vida a bênção do Senhor, que te faça crescer, frutificar, multiplicar a 100 por 1. Deus tem coisa maravilhosa para você nesse dia. Alegra o teu coração no Senhor e apresenta para Ele sacrifícios de louvor continuamente, com dor, sem dor. Amém? Enfermo, curado. Amém? Com bênção, sem bênção. Sacrifício. O sacrifício atrai a glória de Deus. Vamos sacrificar? Vamos adorar a Deus nesse dia de hoje. Vamos orar. Pai de amor, de graça e de misericórdia, no precioso nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós estamos aqui, Senhor, nessa madrugada de segunda para terça-feira, consagrando ao Senhor a primeira hora do dia, dizendo para o Senhor que o Senhor é maravilhoso, louvando ao Senhor por essa palavra poderosíssima que fala sobre o profeta Abacuque, a alegria do profeta, a fé do profeta, a mudança, o ciclo que o Senhor tirou o profeta do medo e colocou no ciclo da confiança. Meu Deus, coloca na vida dessa pessoa agora, Senhor, a confiança, uma fé firmada na rocha. Meu Deus, em nome de Jesus, que as bênçãos dos céus venham sobre ela nesse novo dia que se inicia. Deus poderoso e grande, toma a vida de cada um nas suas mãos, derrama graça, poder e unção, Senhor. Que teus filhos cresçam, frutifiquem, multipliquem, em nome de Jesus. Amém, queridos? Deus abençoe a sua vida. Shalom.